Queridos, que bênção, né? Mais uma vez reunidos aqui. Glória a Deus também pela vida do Adriano e a menina. Como é o seu nome? Soraya. Soraya, sejam muito bem-vindos. Hoje temos o nosso momento de ceia, portanto é um dia especial, um dia onde nós vamos participar da mesa. E quando nós falamos em mesa, mesa sempre representa alegria, né? Até porque todos nós sempre temos uma mesa farta, não é? Glória a Deus, porque Deus nos deu este direito. Deus nos dá todas as coisas e nós reconhecemos que tudo que temos veio dele, através dele. Amém? Muito bem. Antes de tomar o seu assento, cumprimente um irmão, uma irmã, um querido, uma querida que está próximo de você. Dê boas-vindas a ele, isto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só aí, muito bem. Bom, como de costume, nós queremos passar aqui um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 18, isso, Provérbios 18, 21, onde esse texto, ele nos fala a respeito de um determinado órgão que nós temos, né? E esse órgão, ele é responsável por o nosso enorme sucesso em nossa vida, por bênçãos em nossas vidas. E outras pessoas, às vezes, não, né? Claro, não somos nós, né? Mas em alguns lugares aí, pessoas têm sofrido por conta desse órgão. E a palavra diz que esse órgão chama-se língua. E a palavra de Deus, a Bíblia, portanto, né? Ela diz o seguinte, que esta língua, ou seja, este órgão, é um órgão poderoso. E esse órgão, ele tem poder sobre a vida e também sobre a morte. E aquelas pessoas que gostam de usá-lo, comerão do seu fruto, desse fruto, gerado por este órgão. Então eu quero convidá-los a repetir comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doenças, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de bênçãos e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus aqui nesta terra, e em minha boca existe um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos fazer isso, sim, aí. Eu pedi para o nosso irmão do nosso grupo de serviço para ele apagar essas luzes que ficam aqui em cima, porque estava dando muito brilho na gravação lá, né? Alguns de vocês, inclusive, não conseguiram nem enxergar direito aqui por causa do brilho, né? Uma determinada mente brilhante. Isso, Então tem esse recurso, né, de diminuir a intensidade da luz aí, dessa maneira o brilho, né, não é tão grande assim, certo? Mas o brilho de Jesus continua. Amém? Muito bem. Então eu quero convidar o nosso Media Man a colocar um texto que foi elaborado, né? Hoje então, queridos, nós vamos falar a respeito de um assunto onde o tema de hoje é
Jesus Cristo é o Senhor. Se nós formos olhar nas Escrituras, no original, esse texto, ele está escrito de uma outra maneira, né? Yeshua HaMashiach, que é a mesma coisa. Jesus é o Senhor. Jesus é o Cristo Salvador. Amém? Naturalmente, é um assunto bastante extenso. Hoje a gente vai resumir. Nós vamos resumir isso em alguns minutos aqui. Mas eu quero incentivá-los, motivá-los a, durante a semana, pesquisarem, irem nos textos bíblicos, pesquisarem a respeito disso. Porque, queridos, são revelações para a nossa vida, são ensinos, são princípios para a nossa vida. Todos vocês sabem que a Bíblia é um livro de princípios. E quando nós aprendemos a usar esses princípios em nosso favor, na nossa vida, nós obtemos êxito naquilo que nós fazemos. Queridos, a palavra de Deus não é mentirosa. E quando nós aplicamos então estes princípios à nossa vida, nós temos êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Muito bem, vamos passar lá o primeiro texto aqui então. Primeiro texto, próximo. Olha aí, queridos, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Até a nossa tela aqui está um pouco brilhante, né? Mas aqui eu fiz o que pode ser chamado de uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo, ela envolve toda a eternidade. Próximo, por favor. Olha lá, envolve a eternidade, certo? E nessa linha do tempo, é claro que nós temos ali os 6 dias, ou 6.000 anos da criação. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, dentro dessa linha do tempo, nosso cronos, tempo cronológico humano, nós temos aqui, isso é assunto da FATEM, viu? Então é só uma palhinha aí de alguns assuntos aí que a FATEM nos ensina, certo? Então vocês estão convidados a saber mais sobre isso, fazendo a FATEM, certo? Vamos lá. Então, olha só, aqui houve um pequeno corte aqui, mas tudo bem. Então, queridos, olha só, quando a palavra de Deus, ela diz que no princípio, Gênesis 1, versículo 1, né? No princípio, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Esse no princípio é um tempo, um período onde nós não temos essa capacidade de mensurar. Qual é esse tempo? Até porque nós falamos que a nossa existência, a vida humana na Terra, ela tem 6.000 anos. Desde o início da criação até os dias de hoje, se passaram 6.000 anos, ou 6 dias. Eu acredito que todos vocês devem ter lembrança, né? Que a Bíblia diz que Deus, ele criou todas as coisas, tudo que existe. Deus criou em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Não é que Deus sentou numa rede lá, num coqueiro, ficou olhando o mar assim, né? E descansando. Não. Deus descansou daquilo que ele havia criado. Então Deus passa a apreciar a sua criação no 6º dia. A partir do 6º dia, perdão. E exatamente no 6º dia, Deus cria o homem. E coloca o homem, então, dentro desse contexto, desse cenário. Homem e mulher, evidente, né?
E Deus cria o homem, então, exatamente para o descanso. Deus criou o homem não para o homem ralar, para o homem ser macetado, para o homem usufruir de tudo aquilo que Deus havia criado. Ou seja, Deus criou o homem no sexto dia, para que então ele passasse a ter contato com as coisas no sétimo dia. Perfeito? Prestem bem atenção aí. Então aqui, queridos, se nós formos, mais um toque, por favor, Sandra. Isso, olha aí, ó. Então, essa eternidade que nós falamos, ela envolve todo esse período. Desde o início da criação, né, que está aqui, ó, no princípio Deus criou, e esse princípio, cientificamente, não sabemos qual é. Sabemos que existe algumas eras, alguns milhares de anos antes deste período aqui que nós vamos falar, dos 6.000 anos. A ciência comprova isso. E a Bíblia também fala sobre isso. Então, Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. Versículo 2 diz assim: e a terra estava sem forma e vazia. Não que a terra que Deus criou era sem forma e vazia, mas ela estava, porque ela ficou. Por algum motivo ela ficou. Ficou quando? Durante esse período que nós não sabemos o tempo específico dele. Sabe-se que são alguns milhares de anos, né? Como é que chama o estudo dos fósseis lá? Arqueologia, né? Fossiologia. Arqueologia, isso. A arqueologia comprova isso. Eles estão lá, né? Vira e mexe, está aparecendo alguma coisa aí que, né, de algum fóssil, né, de répteis antigos aí, que não existem mais. Que a sua existência se deu dentro desse período. Perfeito? E tem mais coisas, né, que vai ficar para o próximo episódio aí, se Deus nos permitir. Então, esse período aqui, antes da criação do homem, esse período de eternidade, nós não sabemos qual é, mas sabemos que existe um período. E da mesma forma, após aqui, ó. Então, eu dividi essa linha do tempo aqui em 6.000 anos, até aqui, ó. 6.000 anos. O começo, né, o primeiro, Deus criou, né, todas as coisas, né? Aqui, depois houve um intervalo aqui, que nós vamos falar na sequência, depois a nascimento, vinda de Jesus, já vamos enumerar isso aí, e esse amarelinho aqui, ó, é os nossos dias, é hoje, né? Mas enfim, deve estar, mas aqui tem um sinal em amarelo, aqui um alerta, né? Amarelo sempre é um alerta, né? Certo? O sinal amarelo, ele pode dizer que vai ficar verde, vai abrir, ou que ele vai ficar vermelho e vai fechar, né? É isso aí. Então, aqui, amarelo aqui é os dias de hoje, é o dia que você está vivendo, você e eu estamos vivendo, certo? Próximo, Sandro, por favor. Olha aí. Então, aqui, queridos, nós temos esse período aqui, ó, que é a criação do homem, está aqui em azulzinho aqui, ó. Azul, né, uma cor bonita aqui, certo? Azul. Criação do homem. E a palavra diz então que Deus criou o homem no sexto dia. Ou seja, depois que havia todo um ambiente adequado para que o ser humano habitasse nesse mundo criado por Deus, no sexto dia Deus cria o homem. Certo? E quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus cria, juntamente nesse dia, Deus cria um jardim no Éden. O jardim, ou jardim do Éden, como é chamado, são lugares diferentes, né? Existia um lugar chamado Éden é também chamado lugar de delícias, e Deus então coloca neste lugar, no Éden, Deus coloca um jardim.
E neste jardim, Deus coloca o homem, o seu projeto, o projeto de Deus. Deus coloca neste lugar, num jardim. Certo? Vamos lá. Próximo. E quando Deus coloca o homem nesse lugar, queridos, Deus coloca o homem no jardim para quê? Para que ele tivesse uma condição de governo. Governo sobre todas as coisas, a partir de um lugar, a partir do jardim. Não que o homem tivesse governo apenas no jardim, mas a partir do jardim, o homem, ele governava todo o restante do mundo. O mundo inteiro era governado pelo homem, a partir do jardim. Então, quando Deus coloca o homem para que ele desempenhasse esse governo sobre todas as coisas, Deus criou o homem com um propósito eterno, para que ele fosse rei, para que ele reinasse, ou seja, ele governasse, e também ele fosse sacerdote. O sacerdote, por quê? Porque Deus vinha todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter um encontro, uma reunião pessoal com a sua criação, que era o homem. Então a Bíblia diz que a viração do dia, ou seja, por essa hora possivelmente, né, Deus vinha pessoalmente estar com o homem. O homem não precisava nem ir até a igreja. É a igreja, Deus, né, que vinha até ele. Olha que maravilhoso que era esse lugar. Não precisava nem chamar o Uber, certo? Deus vinha pessoalmente. Então, queridos, dentro deste período aqui, quando Deus cria o homem, né, relembrando, ele cria o homem com esse propósito eterno, para que o homem tivesse uma mentalidade de eternidade, para que ele tivesse uma mente amadurecida, madura, e ele entendesse o motivo pelo qual ele foi criado, para que ele governasse, para que ele dominasse sobre todas as coisas, certo? Sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis, sobre as plantas, tudo. Tudo que existia, Deus subjugou ao domínio do homem. Deus só não deu autorização para que ele dominasse sobre outros homens, sobre o outro homem, mas ele passou então a dominar sobre todas as coisas. Perfeito? Aí o que aconteceu? Próximo. Olha só, em um determinado momento, houve então, né, nós sabemos a história, houve a tentação, né, Deus criou Adão, depois a partir de Adão, Deus criou a mulher, e houve então um momento em que tivemos a queda, certo? Então aqui nós tivemos a queda, e a queda ela foi causada pelo pecado. Olha aqui um sinalzinho vermelho ali, né? Essa cor vermelha, né? Significando algumas coisas aí, tá? Existe o azul, como vocês viram, né? Azul, e existe o vermelho. Naturalmente tem dois times de futebol aqui no estado vizinho que, né, lembram bem disso, né? Claro que o azul está numa posição superior, né? Então, com a queda, com o pecado, houve a queda, certo? E aquele projeto, aquele homem que Deus havia projetado, planejado, para que ele vivesse aqui, para que ele governasse, para que ele fosse rei e sacerdote, a partir do pecado, houve então a queda, ele desceu para cá. Ele desceu para cá. Tem mais um toque lá, por favor, Sandro? Isso, olha aí, ó.
Então, queridos, ao invés, agora então, com a queda, ao invés de governar, ao invés de reinar, o que aconteceu com o homem? Ele passou a ser governado. Governado pelo pecado. Pela causa, pela consequência do pecado, que foi a queda. Ele caiu e passou então a ser governado. Certo? O que é ser governado? É outros reinarem sobre você. Isso é ser governado. Enquanto ele governava, ele reinava sobre todas as coisas. Agora, com a queda, ele passa a ser governado. Próximo. Então, queridos, houve alguns períodos aí, né? Um dos períodos foi o período da morte, a partir daí então, né? A Bíblia diz que de Adão, da criação do homem, né? Adão, até Moisés, houve aqui um período chamado morte, como consequência desse pecado. Próximo. Já está aqui, ó. Temos aqui também um outro período chamado lei, ou seja, de Moisés até Jesus, o período da lei. E nesse período aqui, o que acontecia? O que aconteceu, né? Durante esse período da morte, queridos, nós tivemos aqui esse pecado que foi causado pelo homem, ele precisou ser coberto. E nós sabemos, a Bíblia fala isso, que no momento em que houve a queda, a palavra diz que os olhos de ambos, né, de Adão e de Eva, foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Até então eles não tinham essa percepção da sua nudez. A partir do pecado, eles perceberam que estavam nus. Por quê? Eles passaram a olhar para eles mesmos. Até então, os olhos deles eram para quem? Para Deus. A partir da queda, eles passaram a olhar para eles próprios e perceberam então que estavam nus e fizeram, vestimentas com folhas de figueiras. Aí Deus vem e faz para eles uma veste com pele de animal. Essa vestimenta com pele de animal indica o primeiro sacrifício da história. Para tirar a pele do animal é necessário abater o animal, né? E quando abate o animal, vai tirar a pele, existe o sangue. Certo? Deus fez então para eles vestimentas através de peles de animais, correto? E a partir daí, queridos, toda vez que alguém tinha pecado, né? A palavra fala sobre isso, a história fala sobre isso, né? Então nesse período aqui, houve um período de profetas, né? Depois um período de juízes, depois um período de reis, né? E nesse período todo aqui, todo ano, né? Uma vez por ano, as pessoas precisavam levar lá os seus animais, então esse animal era sacrificado, era derramado o sangue dele, esse sangue então, ele cobria o pecado. E esse período de encobrir o pecado, ele durou, né, da criação do homem, ou seja, da queda do homem até aqui. Ou seja, ele passou por um período de morte e passou por um período de lei. Aí, queridos, em um determinado momento, para colocar ordem nisso tudo, o que acontece? Deus, próximos, por favor, Deus vem então e coloca aqui um acontecimento na manjedoura. E o que aconteceu na manjedoura? O nosso Senhor Jesus nasceu em uma manjedoura. Então nós temos aqui a manjedoura, tá? E se vocês lembram, olha só que curioso. Lá no começo, né, a palavra diz que no início, lá em Gênesis 6, a maldade do homem se espalhou sobremaneira sobre a terra,
e Deus então enviou o dilúvio. Deus escolheu algumas pessoas, uma família, né? A família do Noel, não? Noé, né? A família de Noé. Noé então foi orientado a construir uma barca, né? Chamada, né? A Arca de Noé, mas foi uma barca, né? Uma barcaça. E interessante que geralmente quando a gente fala em Arca de Noé se desenha um naviozinho assim, né? Mas essa arca, queridos, não foi criada para navegar. Ela foi desenvolvida para flutuar. Então ela deve ser diferente desses desenhos que a gente vê por aí, né? Certo? Ela flutuava, não navegava, tá? Então Deus manda então esse dilúvio sobre a terra. A Bíblia diz, né, que Deus abriu as comportas do céu e liberou também as águas que estavam no abismo, estavam debaixo da terra. Então as águas que estavam embaixo da terra subiram. E curioso, não sei se vocês já perceberam isso ou não, mas de novo, né, tenham essa curiosidade. Durante todos os dias da criação, durante os 6 dias da criação, Deus cria os céus e a terra, Deus cria os luminares, Deus fez separação entre terra e água, mas na Bíblia não diz que Deus criou as águas. Deus criou os céus e a terra. As águas estavam embaixo da terra. Perfeito? Curioso isso, né? Como falar assim, escuta, será que Adão tinha umbigo? Claro, não é o assunto aqui. Mas em nenhum momento da criação, a Bíblia fala que Deus criou as águas. Deus criou os céus e a terra. Certo? Outra coisa curiosa, né? É que quando Deus fala, haja luz, então havia escuridão, havia trevas, e Deus vem e diz, haja luz, e houve luz. Essa luz que houve, queridos, não tem nada a ver com os luminares, né? Porque Deus vai criar os luminares lá na frente, no 4º dia. Só para colocar um gostinho de pesquisar na cabecinha de vocês aí, né? Então pesquisem que vocês vão descobrir mais sobre isso. Aliás, é tão gostoso, né? Quando a gente tem uma dúvida e vai, procura, encontra aquilo ali, né? Então façam isso. Aí fala então que durante esse período do dilúvio, né? Deus então ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar ele e a família e também todo ser vivente que havia sobre a terra. Deus então manda chuva e libera essas águas que estavam represadas embaixo da terra. Deus libera isso, então existe o dilúvio, aquela coisa toda, né? Depois de 150 dias, que estava então essa barca, né, flutuando nas águas, Noé vai então e solta o que? Ele solta uma ave, ele solta um corvo. E esse corvo foi e voltou. Passado alguns dias, Noé vai e solta um outro bicho, ele solta uma pomba, né? Essa pomba vai, voa por ali e retorna. Passado mais um período, ele vai e solta uma outra pomba. Essa pomba vai e não volta. Certo? Primeiro foi o corvo, depois foi uma pomba que voltou. Aí depois, passado mais 10 dias, ele vai e solta uma outra pomba. Essa pomba voa, essa pomba saiu daqui, certo? Voou e está voando por aí. Certo? Está voando. Aí Deus vem então e prepara este ambiente. Então Deus vê que esse mundo aqui está caótico e ele então quer organizar isso. E ele vem então e manda o seu filho. E o seu filho vem e nasce e é colocado em uma manjedoura aqui, ó. Certo? Jesus é colocado numa manjedoura. Inclusive hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. E Jesus ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é um coxo, um lugar, né? Uma caixa
onde se coloca comida para os animais. E Jesus, querido, não foi colocado num bercinho bonitinho, enfeitadinho, assim, né? Mais enfeitado do que carroça de cigano, como diz, né? Um coxo rude, ríspido. Por quê? Porque Jesus, ele não veio para se alimentar, ele veio para ser alimento. Jesus foi colocado nesta manjedoura, significando que ele é o pão vivo. Ele é o pão que nós vamos cear hoje. Amém? Muito bem. Então nasce Jesus aqui, né? Depois de 30 anos que Jesus está, né, na terra. O que acontece com Jesus? Ele tem um encontro com uma pessoa chamada quem? João Batista, né? João Batista. E João Batista então encontra com Jesus, e quando João Batista avista Jesus, o que ele fala para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até então, até aqui, queridos, né? O pecado, o que acontecia com o pecado? Ele precisava ser encoberto, através de sacrifício de animais. Aí de repente vem Jesus, e esse profeta João Batista, quando vê Jesus, opa, peraí um pouquinho, vem alguém ali, ó. Quem que está vindo? É ele, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não apenas encobre, mas tira o pecado do mundo. Aí durante 3 anos e meio, basicamente, né, isso aconteceu aqui, certo? 3 anos e meio, tá? Jesus anda sobre a terra, e em determinado momento, o que aconteceu com ele? Próximo lá, Sandra, veio a cruz. Jesus é crucificado. Jesus é crucificado, ele é colocado numa cruz. Jesus morreu, derramou o sangue dele naquela cruz, teve o seu corpo moído, na verdade dilacerado, antes de ser colocado na cruz, foi colocado na cruz e morreu. Tá? Foi colocado na cruz e morreu. Passado algum tempo, ou seja, no terceiro dia, Jesus então, o que aconteceu com ele no terceiro dia? Ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscita, e depois que Jesus ressuscita, ele anda novamente na terra, né? Ele tinha passado 3 anos e meio, desde o dia em que João Batista encontrou com ele, aí durante 40 dias, Jesus anda na terra. Passado 40 dias, o que ele diz? Olha, eu estou aqui com vocês agora, mas eu não vou ficar aqui para sempre não, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, então eu vou para o Pai, mas não vou abandoná-los, vocês não ficarão órfãos, eu vou e enviarei um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque quem é que era o Consolador deles até então? Jesus. Então Jesus foi para o Pai e enviou um outro Consolador. Qual é esse outro Consolador? Próximo lá, por favor. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, Espírito Santo. Certo? Vocês lembram o que aconteceu lá com aquela pombinha que Moisés soltou da arca e ela não voltou mais? Foi, voou e puf, está ela aqui, ó. Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu com ele? Eles viram descer sobre Jesus algo como uma pomba. Essa pomba que Noé soltou aqui, ó, agora estava aqui, novamente, à nossa disposição, queridos. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E aí deixou esse Consolador por um motivo, queridos. Próximo. Tem mais nada aí? Isso, olha aí, ó, certo?
para que através do Espírito Santo, durante este período aqui, ou seja, desde a descida do Espírito Santo aqui, até os dias de hoje, olha aqui, está amarelo aqui, olha, nos dias de hoje, o homem, ou seja, nós, tenhamos a mesma responsabilidade, ou tenhamos o mesmo propósito desde a criação, propósito de governo. Então, a partir do Espírito Santo, ou seja, Jesus enviou o Espírito Santo para nós, para que nós então continuássemos governando, ou seja, sendo reis e sacerdotes. Amém? Próximo. Volta aí, perdão. Isso, muito bem. Olha aí, isso acontece, queridos, através dessa palavrinha aqui, ó, através da graça. A graça nos foi dada. Esta graça que nos foi dada. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver, para reinar em vida, não é reinar depois que eu for para o céu, aí eu vou ter direito a isso. Não. Nós reinamos hoje. Você é rei e sacerdote. Aí alguns podem estar pensando assim, escuta, mas peraí um pouquinho, como você está falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia fala isso. Certo? É só pegarmos essa linha aqui, né? Então, é só estudarmos a palavra que nós vamos entender isso. Então, nós somos reis e sacerdotes durante esse período aqui. Então, olha lá, desde a criação do homem até os dias de hoje, passaram-se 6.000 anos, 6 dias. Aí, dos dias de hoje até, existe o 7º dia, que uns chamam de milênio, né? Que não vamos entrar nisso aqui, porque dá uma certa confusão, tá? Confusão não, né? Mas várias interpretações, perdão, tá? Então, esse período aqui é o milênio, tá? Mas não se preocupem com isso, porque nós não vamos estar mais aqui, a igreja será arrebatada, e durante esse período aqui, então nós não precisamos nos preocupar com isso, tá? E depois vai continuar aqui pela eternidade, novamente, né? Tá? Então, queridos, através da graça, nós temos acesso novamente a isso aqui, a reinar em vida. Tá? Próximo. Isso aí, ó. Mas, queridos, diante de todo esse quadro que nós vimos, ele nos deu o direito de reinarmos como reis e sacerdotes novamente. Ele resgatou. Resgate significa isso, aquilo que havia sido roubado através da queda, do pecado, isso foi restaurado, recuperado. Então hoje nós temos, através da graça que nos foi dada, nós temos acesso a tudo isso aqui novamente, ó, reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que Ele nos enviou. Perfeito? Pois é, mas diante desse quadro que nós estamos vendo, por que muitas pessoas ainda preferem continuar aqui, ó, sendo governado por esta linha aqui, ó, governado? Por que isso? Porque falta o entendimento. Você pode estar pensando assim, pô, mas que entendimento é esse? Simples, nós tivemos agora há pouco aqui, o nosso momento de dízimos e ofertas. Queridos, eu dizimo porque eu tenho consciência de que eu já sou abençoado. Ele já me deu. Aí eu devolvo para ele uma parte, uma dízima, o 10% é isso, é uma dízima de tudo aquilo que ele já me deu. Isso é dízimo. Aí eu oferto, eu trago oferta, por quê? Porque eu reconheço que ele já me deu todas as coisas.
Aí eu oferto na casa do Senhor, ou seja, onde nós recebemos o alimento espiritual, na igreja que nós estamos. Aqui nós ofertamos, aqui nós dizimamos, tá? O que acontece com essa turma aqui, ó, certo? Esse pessoal aqui, queridos, que diante de tudo isso ainda prefere permanecer nessa linha de governado, é aquela pessoa que diz assim: então é o seguinte, ó, eu vou na igreja, eu vou dar o meu dízimo, porque aí então Deus vai me abençoar. Pronto, ele saiu daqui e caiu para cá, certo? Ou então aquele camarada que diz assim: puxa, existe um monte lá, né? Um monte, aqui em Joinville tem vários, né? Mas eu vou subir no monte, vou passar uma semana fazendo jejum, orando, ralando meu joelho no chão lá, aí sim, aí Deus vai me abençoar. Pronto, saiu daqui e caiu para cá novamente, certo? Aquele irmãozinho, né? Ou irmãzinho, fala assim: ó Deus Pai, Deus de amor, transforma, eu me casei com essa menina, era linda, maravilhosa, tinha as unhas curtas, mas depois do casamento as unhas cresceram, né? Transforma a vida dela. Quer dizer, saiu daqui e puf, caiu para cá. As irmãs também, né? Casa, né? A irmã casa, né? Com o varão lá e tal, depois de um tempo começa: ai Senhor, por que você não transforma a vida do meu marido? Não, né? Saiu daqui e caiu para cá novamente, certo? Pessoa que não entende a graça, ele acha que continua tendo que fazer pela sua própria força. Quem despreza o sacrifício de Jesus aqui na cruz, quem despreza o direito de herdeiro, ele nos fez herdeiro de todas as coisas e co-herdeiro com o seu Filho, Jesus. Aí quando eu passo a interpretar o meu momento, onde eu preciso fazer por merecer, eu saio daqui, ó, e puf, caio para cá novamente, ó. Ao invés de governar, ao invés de reinar, eu passo a ser governado, ou seja, outros governam sobre mim. Quem governa? A lei do pecado e da morte. Passam a governar sobre o indivíduo, sobre o elemento. Conseguiram entender essa linha aqui, com todos esses acontecimentos? Ficou claro isso? Né? Que bom, queridos, que bom. Então, queridos, parece complicado, mas não é, é muito simples, basta crer e receber. Basta crer e receber. Até porque algumas coisas a nossa mente não consegue entender, mas mesmo aquilo que eu não entendo, eu creio e recebo. Quando eu começo a questionar a palavra, certo? Eu saio daqui e puf, caio aqui novamente, certo? Mas isso que foi escrito aí faz tempo, né? Hoje a coisa já evoluiu, hoje nós estamos na era moderna, né? As coisas são mais modernas, né? Para começar, hoje nem se escreve mais, se digita, né? Então isso que está escrito aqui, isso aí já é ultrapassado. Puf, eu saio daqui e caio para cá novamente. Mas não é bem assim. Se não é bem assim, a gente escuta com muita frequência, né? Mas isso foi naqueles dias, hoje não é bem assim, né? Até porque ali fala que Deus fez macho e fêmea, hoje já tem mais coisa aí, né, que apareceu mais coisa, né? Quer dizer, saiu daqui e puf, caiu aqui de novo, certo? Curioso, né?
E assim é a vida, queridos. A vida é assim, a vida é simples. Por vezes, algumas pessoas complicam, certo? As pessoas tornam as coisas complicadas. As coisas são simples. É como a roda, né? Para quem reinventar a roda? Existe uma roda, pega e sai andando, né? Creia e receba. Creia e receba. Só isso, nada mais, tá? Eu quero ler um texto aqui, queridos, que estava comentando com a minha esposa. Essa noite o Senhor me levou me trouxe um texto, né? E de fato é um texto que tem tudo a ver com isso aqui que nós falamos, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler aqui só para nós, através desse texto de Romanos, essa carta aos Romanos, nós acompanharmos este processo aqui. Vejam só que interessante. Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim: agora, portanto, é hoje, né? Hoje aqui, ó, o sinalzinho aqui hoje, ó, né? Hoje está em amarelo ali, né? A coisa está amarela, tá? Quer dizer, depende de nós, né? Se a gente vai parar, ficar vermelho aqui, cair para cá, ou para aqui para cima, tá? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. O que houve com a queda? Condenação, morte e lei. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqui, ó, tá? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, Espírito que dá vida, que Espírito é esse? Espírito Santo, nos libertou da lei do pecado, queda, que leva à morte, certo? A lei não era capaz de nos salvar. Que lei é essa? Período da lei aqui, ó, né? Morte, lei e graça. Morte, lei e graça. Queda, morte, lei. Hoje nós vivemos a graça. Perfeito? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Que natureza humana é essa? Adão e Eva. O primeiro Adão. A Bíblia diz que existe o primeiro Adão e o último Adão. Não é o segundo Adão, é o último Adão. Jesus. Tá? A lei não é capaz de salvar. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. O que a lei era incapaz de fazer? De dar a graça. Tá? Ao enviar o seu filho, olha aqui, ó, manjedoura, enviou o seu filho na semelhança da nossa natureza humana. Só semelhança. Ele não era, aliás, ele era 100% homem e 100% Deus, né? A nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-la como sacrifício por nosso pecado. Quem foi apresentado como sacrifício por nosso pecado? Jesus ali, ó, cruz, tá? De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, aqui, ó, sendo governados, mas sim o Espírito, olha aqui, ó, o Espírito Santo aqui em cima, não mais aqui embaixo, tá? Mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, tá? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. O que eu falei? O camarada, em vez de viver aqui agora, ele insiste em viver aqui embaixo. Ele não se dá por satisfeito reinando e sendo sacerdote. Ele precisa vir para cá, precisa ser governado. Ele cai de novo, certo? Descer um nível, tá? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam as coisas da natureza humana, ou seja, da velha criação aqui, da queda, né? Mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito, ó. Olha aqui, tá? Se eu penso nas coisas que agradam o Espírito, eu não desço para cá novamente, eu permaneço aqui, ó. A minha linha é uma linha tênue, reta, sem oscilações.
Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, queda aqui, ó, pecado de novo. Derrotava isso? Morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Vida e paz, rei e sacerdote. Tá? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, ou seja, ela está sempre tentando voltar para cá. Por mais que nós tenhamos a palavra, por mais que tenhamos a graça de Deus, a natureza humana, carnal, ela insiste em descer para cá. É o que está escrito, queridos. Tá? Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, ou seja, é impossível cumprir a lei. Por esse motivo é que tinha que ir lá e sacrificar, né? Ano a ano, sacrificar o bichinho lá, o cordeiro, né? O animal sem defeito, tá? Voltar aqui e sacrificar, tá? Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Estão em desacordo com esse propósito de reinar e governar, rei e sacerdote. Olha aqui, rei e sacerdote. Desde a criação, fomos criados com este propósito que era para ser eterno, né? Mas aqui no meio ele foi interrompido, aqui, certo? Ele foi interrompido. Então agora nós retornamos através do Espírito Santo isso que era para continuar durante esse período e foi interrompido com a queda, agora então ele foi restaurado. Tá? Vocês, porém, ou seja, nós, né? Não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Olha aqui, queridos, olha, pelo Espírito. Né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é Cristo? Cristo, o Messias, Salvador. Certo? Não é Jesus. Jesus foi o homem, elemento. Jesus, homem. Cristo, Salvador. Tá? Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Justos por quê? Por conta da cruz. Então nós que cremos nesse sacrifício, fomos justificados, ou seja, não precisa voltar lá atrás e ficar sacrificando, oferecendo sangue, né, para encobrir o pecado. De uma só vez, esse cara, Jesus, o Cordeiro de Deus, subiu na cruz, derramou o sangue dele, e hoje os que creem nisso foram justificados, são justos, tá? E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, igreja, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal. Por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Sem o Espírito, queridos, nós andamos aqui, ó. Tá? Porque se viverem de acordo com as exigências dela, ou seja, da lei, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Tá? Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Tá? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Espírito de Deus, olha aqui, ó. Tá? Que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós clamamos: Abba, Pai, papai, paizinho. Tá? Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito. Olha só, esse Espírito Santo confirma ao
nosso espírito aqui, ó, através da graça, tá? E portanto, que confirma o nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, então somos seus herdeiros. Tudo aquilo que foi planejado aqui, que era para seguir nessa linha, e foi interrompido com a queda dentro desse período, tudo isso foi restaurado. E a partir daqui, então, nós temos herança, queridos, a tudo isso. Ó. Certo? Temos herança novamente a tudo isso, ou seja, aquilo que foi quebrado, agora então foi restaurado. Tá? E é isso. É isso. É maravilhoso, né, queridos, quando nós conseguimos ter esse entendimento. Entendimento de o quê? De um projeto. Um projeto de Deus. Um projeto de vida. Essa é a vida que Deus planejou para nós. Que nós sejamos reis e sacerdotes, não escravos governados. E novamente, né? Após tudo isso, depois de tudo isso que Jesus fez por nós, alguns ainda preferem continuar andando aqui, ó. Ou seja, fazendo para que então possa merecer. Certo? Então, quando eu passo a ter esse entendimento que Jesus Cristo, ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, eu não tenho mais que sofrer nenhuma doença no meu físico, porque ele já levou. Certo? E como eu creio nisso, este Espírito que dá vida, restaura o meu corpo que é mortal. Certo? Então nós temos aqui a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías foi um profeta que já profetizava a respeito de Jesus. E nós temos essa carta aqui aos Romanos. Se eu creio que o Espírito dele vive em mim, então esse corpo mortificado pelo pecado, pela queda, hoje novamente recebe vida. O Espírito que dá vida. É esse Espírito aqui. Deu vida para restaurar esse período em que nós vivíamos sob o domínio da morte e o domínio da lei. Tudo por conta do pecado, que foi a queda. Certo? Muito bem, hoje nós espero que vocês tenham compreendido, entendido e assimilado isso, né? De qualquer maneira, se vocês procurarem no meio desse livro, vocês vão encontrar tudo que foi falado. Então é simples, né? Rapidinho, rapidinho. Só começar a ler aqui e vão encontrar. Tá? Mas está ali no Gênesis 1 e no livro de Romanos capítulo 8. Tudo que nós falamos aqui está Gênesis 1 e Romanos capítulo 8. Certo? Romanos 8, do 1 ao 16, 17. Tá bem? Queridos, agora nós queremos ter então o nosso momento de ceia. Olha só que maravilha. Isso, vamos chamar as crianças.